20h37. Vamos dar início a mais uma noite de estudo, mais uma noite de reflexão. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho do Espiritismo e temos o grato prazer de receber a nossa irmã Sheila Simões, do Grupo Espírita Paz, Amor e Caridade. É um centro espírita que fica ali ao lado do cemitério do Urubu, ali em Padre Miguel. E como é segunda-feira, o nosso estudo é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje falaremos sobre capítulos 5, 15 e 18, bem e o mal sofrer. Então, nós vamos fazer uma página, vamos ler uma página preparatória e logo após a palavra vai ficar com a nossa irmã Sheila Simões. Do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Xavier, mensagem passada pelo Espírito Emmanuel, a porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Isso está em João. Vejamos o comentário de Emmanuel. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quando a mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção, como o discernimento imprescindível, e lhe aguarda o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem interior, a eclodirem das margens do caminho. Daí concluímos que a tortura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque das feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas juntas, em que manda de pastagens que lhe competem. Quantas são acometidas desesperadas pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela aventura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender os destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos novos hão perdido oportunidades preciosas para a própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se, por vezes, arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e inútil que, após a conquista de vários títulos enlouquecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra a disciplina benéfica e necessária para entregar-se ao lobo devorador. Deus misericordioso, que a sua misericórdia recaia sobre todos nós, presentes, encarnados e desencarnados, carentes dessa existência. Pequeninos ainda somos diante de tudo, mas, através das reencarnações, através da encarnação presente, que estamos a desenvolver entre nós, estudos ainda estão embrionários, mas temos como guia a doutrina espírita, a unidade de informações necessárias para conquistar o nosso progresso. Obrigado, Senhor,
nos ter conseguido mais um dia, por nos ter conseguido estarmos aqui, estudando um pouco mais dessa doutrina maravilhosa e alcançando cada vez mais ensinamentos que nos vão levar à verdadeira felicidade. Obrigado, Pai, por todos os momentos que a nossa irmã Sheila possa ter a luz necessária para nos trazer o ensinamento programado para o dia de hoje. Que Deus abençoe todos nós, possamos, cada um de nós, daqui sairmos bem melhor do que quando aqui ainda. Que Deus nos ilumine e esteja no coração de cada um, hoje e sempre. Graças a Deus. Então vamos passar a palavra, Sheila. Está nas costas dela. É só ligar. Boa noite a todos. Olha pelo abraço para casa da mentalidade, de paz, para todos. Agradecendo a oportunidade de estar aqui nessa segunda-feira, terminando essa semana, refletindo sobre um tema tão importante. O tema que a gente trouxe dos nossos carros, da família, do Evangelho segundo capítulo 18, do animal sofrendo, que é um capítulo grande e difícil para a gente assimilar. Eu vou falar para mim, porque puxa muitas dúvidas, né? Por exemplo, ele vai falar aqui, a justiça das aflições. Antes, né, do 18, a gente deve ter passado a casa, deve ter passado justiça das aflições, causas naturais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, suicídio, a loucura, e aí começa uma série de discussões dos espíritos acerca desses assuntos. E são assuntos muito difíceis, que suscitam muitas dúvidas para a gente. Porque quem gosta de sofrer, né? Quem quer sofrer? Mas não. Quando a gente está no meio do sofrimento, daquela confusão da nossa vida, os porquês vêm, né? A gente fraqueza. Essa semana eu tive uma notícia muito ruim, aí o amigo falou comigo assim: não, vai dar tudo certo. Eu falei: eu já estou desarquivando, tirando da gaveta a confiança em Deus. Porque a gente vai se instruindo e armazenando dentro da nossa mente, do nosso coração, as instruções que a gente vai recebendo dos Espíritos. Quando vem essas questões que envolvem a vida, a gente tem que abrir a gaveta e começar a tirar. Né? Porque nós aprendemos isso. Nós aprendemos. Então nós falamos assim: o que eu fiz com todo esse ensinamento que eu recebi da doutrina espírita numa hora dessas emoções de sofrimento? E aí os Espíritos vêm nos falar o bem e o mal sofrido. Ele vai colocar como é isso, né? Sofrer bem e sofrer mal. Que dificuldade. E quem dá essa mensagem, a primeira mensagem da Instrução dos Espíritos, é o Kardec. E esse espírito, quando encarnado, foi o sacerdote católico, né? Muito esclarecido, deputado, jornalista, então uma pessoa assim, muito esclarecida e muito respeitada na sociedade brasileira também, porque ele também trabalhou pela modernidade do catolicismo. Quando você começa a discutir as coisas fora do latim, começa a discutir, né, as questões, a falar de Jesus na língua do povo. Ele pegou essa época, então ele trabalhava muito. Isso. E interessante que ele foi convidado para ir a uma sessão de vigilantes e ele foi. E ele pergunta as coisas para a mesa, e a mesa responde, e ele escreve para uma amiga. Essa votação está na lista escrita. E ele escreve para uma amiga dizendo que fascinante como ele agora entendia que a vida continuava para forte. Então, quando ele desencarnou em 61,
Imagina esses dois no lugar desse separado. Quando eles desencarnam, eles encarnam depois que o espiritismo já estava estabelecido. Mas ele vai a essa sessão das religiões de 1953, antes da publicação do livro dos Espíritos. Então, antes da publicação, ele já estava aceitando dentro do coração dele essa verdade que é a vida após a morte. E 6 anos depois do desencarne dele, ele dá essa comunicação muito bonita. E depois a gente vai entrar para dar uma vida que é muito bonita, muito proveitosa. Mas antes disso, nós vamos dar uma passadinha, relembrar, as outras pessoas que fizeram os estudos já devem ter passado por essa fase, relembrar o que é de fato a dor para nós. Nós dizemos que a dor, nós temos a concepção que a dor nos foi colocada por Deus nisso, para que a gente possa ressarcir, voltar, rever as nossas atitudes. Concorda? É assim que eu aprendi. Só que vendo essas reflexões dos livros espíritos, nós descobrimos que a dor não é de Deus. Olha que esquisito, né? A dor não foi dada por Deus. O que Deus nos deu foi a diretriz da lei. O que é a dor? É você ter saído da lei. Errar, o caminho. Pecado. Porque pecado é uma medida daquele tempo que é mesmo que errar o alvo. Que você tinha uma ideia e essa ideia saiu da lei. E assim que a gente vai na nossa casa. Os filhos a gente coloca na mão do cabecinho. Não pode pegar da geladeira alguma coisa que está lá sem saber que você é de outra pessoa. Ou você colocou? Não. Então você vai ter que perguntar, né? De quem é isso? Eu posso comer? Se o filho vai lá e come, ele está errando, sabe? Mas ele vai ter sanções? Eu falo, não tem problema. Eu falo para os filhos assim, às vezes, mãe, leva tudo na mãozinha. Mas se errar, não. E se assim conosco, que somos pais, isso vai para Deus. Se a gente tem uma ideia dessa, de correção, Deus quer amor e bondade, também vai trazer essa correção. Quando nós fazemos esse treinamento, alguns vacinamentos que são quando você tem etiqueta, eu falei do Paulo isso, vou ficar esquecendo o nome. Quando você faz treinamento que envolve etiqueta, você aprende que a etiqueta você estar pensando na outra pessoa que está do seu lado, então você se comporta de uma maneira que você não vira outra pessoa do lado de você. Come sem espalhar os braços na mesa, Você recorda que você espalhou os braços na mesa, você não dá, Então, são as etiquetas. Quando você foge das regras da etiqueta, você é penalizado em alguma coisa. E existe essa etiqueta na vida da gente também. O nosso comportamento, que é justamente a regra que Deus coloca. Ele cria a lei, ele criou a lei, a lei está aqui. Quem sair da lei vai ter que voltar para a lei. Voltar para a lei que dói. Então a dor não é uma criação de Deus. A dor é uma consequência de atos que nós praticamos na nossa caminhada. Então dói por quê? Porque eu saí. Eu saí do caminho certo, agora eu vou ter que voltar. Voltar é que dói. Porque mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, a nossa humildade fica mexida. Então tudo isso vai fazer muito dor. A dor é assim. É assim que eu entendi como é a dor. Então a dor não é uma imposição de Deus para que eu tenha pagar os meus pecados. Não, a dor é a licença. E a dor que cria, para nós temos que fazer. Uma criação. É um acerto que nós temos que fazer. Então, depois que a gente desencarna, todos esses erros que nós cometemos, se não conseguimos corrigir ainda a vida, a gente parte do lado de lá e olha que vergonha, A gente descobre que nós somos espíritos mortais e que estamos com a nossa consciência ferida de alguma situação, e essa questão vai fazer com que a gente estar do lado de lá, segundo nós vemos nos nossos livros
espírita, número dos espíritos diz, que uma vez que você esteja fora do seu corpo, você tende a ter uma visão diferente da vida. Porque aí você já não tem certas amarras que vão te prendendo. E aí você descobre erros que você cometeu e você tem que acertar. Esses erros acontecem, o que você faz lá de lá? E aqui também. Errei com uma pessoa, causei um mal ao mal. Me sinto super mal com isso. Aí vou para essa pessoa que deu uma oportunidade de rever, né? E às vezes o negócio é tão sério que a gente fica rezando. Não sei se acontece com vocês, aconteceu com várias vezes, né? Pega a pessoa e fica rezando. Meu Deus, né? Quando eu falar com o mal me aceite, né? Minha desculpa, né? Meu Deus, amolece esse coração. Porque a gente vai tentar rever. Então, se a gente não pode. Se aqui na Terra nós temos esse comportamento, quando você parte do lado de lá, que sua consciência começa a te cobrar, porque é da lei também. Consciência, é uma lei também. Você saber os seus atos e o julgamento não é feito por ninguém. Antigamente, quando a gente era de outros segmentos religiosos, nós pensávamos assim: vou morrer, chegando lá de lá, vai ter um julgamento que vai dizer se eu fiz certo ou fiz errado. Não existe. A gente aprendeu agora no livro do Espírito, esse julgamento é a nossa consciência. Então, quando nós vamos tomando consciência do que nós fizemos, aí vem o quê? Depois disso, vem o arrependimento. Mas a arrependimento não basta. Precisa expiar, precisa rever, precisa ter uma oportunidade de refazer aquilo que nós, aqueles erros que nós cometemos, ou o nosso próximo. Porque nós viemos no mundo para evoluir. Qual é o primeiro mandamento, o maior mandamento dele? A maravilha de todas as coisas, Jesus ensinava o complemento. Qual é o complemento deste primeiro mandamento? E o próximo como nós temos. Então nós viemos aqui aprender a amar. Se a gente amar o próximo, a gente não erra contra ele. Tem que saber sempre se colocar no lugar de outra pessoa. Essa é uma dificuldade que ainda nós temos nessa fase evolutiva. Dizer a gente que a gente tem que dar passos curtos, porém sustentáveis. Então, aos poucos, nós vamos descobrindo e modificando o nosso comportamento. Nós não vamos sair daquele tipo de esforço, mas vamos sair melhor do que nós chegamos pelo nosso esforço. Não é isso que a gente está aprendendo? Então, não há um julgamento após a morte. E a gente não deve nada ao próximo. A gente deve àquele, a lei. Não devo nada ao próximo. Não, porque você seguiu a lei. Se aquela pessoa que você magoou, que você criou, né, que tem alguma indireta com você, alguma coisa que você tem a ver, se aquela pessoa te perdoa, ela, se desvira. Coisa maravilhosa. O perdão é um divisor de águas. Quando você não perdoa, aí você é obrigado a, por afinidade, por sintonia, por situação, você tem que estar próximo daquela pessoa. Porque a gente já sentiu no coração a mágoa de alguém? Eu vou falar comigo. Nossa, eu não parava de pensar na pessoa. Porque a gente fica replicando. Como a gente resolve se não perdoar as pessoas, a gente dá aquela desligada na situação. E aí a gente começa a fazer outras coisas e se desliga, porque o perdão ele é o divisor de águas. Então aquele que cometeu o erro, né, cometeu a ação contra você, ele tem alguma coisa, alguma expiação a passar, tem pelos erros que ele cometeu, mas não está mais atrelado a você. Porque você perdoou. Então o divisor de águas é muito interessante, perdão, né? Tem o desligamento das mágoas, essas coisas que a gente prende a pessoa que magoou ou não magoou. E a gente vai lembrar que aprende no outro espírito que nós não somos inocentes. A gente está recolhendo hoje o que foi com ontem, no outro momento, outra vida, ou nessa mesmo, e está podendo semear para colher lá na frente. O futuro é nosso. Mas o passado nos pertence também. Então, tudo é uma semeadura de colheita. Não dá para os espíritos. Nós escolhemos o que plantamos. Então, ninguém consegue colher na aprovação do outro.
É sempre aquilo que nós decidimos. Então, e a questão do sofrimento, ainda no sofrimento, também não é uma questão rígida. Quando a gente fala assim, a gente fica pensando que uma pessoa comete um mal, né, ou homicídio, mata a pessoa. Ela matou, né, enforcada, isso, vai vir com um problema na garganta, vai vir com asma, então vai vir sem as mãos. Não existe essa questão de tabela. Então, assim, para cada caso, há uma série de considerações que vão ser feitas pela própria consciência da pessoa para que se leve em consideração aquele crime cometido contra as leis de Deus. Isso acontece no julgamento aqui na Terra. Há atenuantes, né, que levam as pessoas, atenuantes e agravantes, que levam a pessoa a ter uma pena X ou Y. Se é assim no julgamento da Terra, imagina a nossa própria consciência. Então não existe aquela regra. Hoje eu tenho um marido difícil porque eu fui uma mulher mediana. Não existe essa regra. Até lá na casa do universo, eu ouvi um estudo sobre reencarnação. E aí a pessoa falou, né? Que se a gente está passando por uma situação de desencarnação, porque a gente foi na outra encarnação, a gente plantou essa questão. E a gente tem uma amiga na casa, que tem um marido muito difícil. Mas ela não aceita, de forma alguma, que ela está atrelada a ele por algum débito do passado. Ela não consegue se separar, ela não consegue se separar. Mas ela não aceita que ela tenha prejudicado ele no passado. E Emmanuel, e a pessoa estava falando, disse uma frase do texto de Emmanuel, que dizia assim, sabe aquele marido difícil? Você fez com você quem desvirtuou o passado. Mas ela, há controvérsia, de mesmo tipo. Há controvérsia. Porque ela não quer de forma alguma admitir que ela hoje é uma pessoa, mas que foi ela no passado. Então a ideia dela é que ele faz tudo gratuitamente. Ela não consegue aceitar, embora seja estudante da doutrina, ela não consegue aceitar no coração dela que existe alguma coisa que liga eles. Eles têm filhos, são casados há mais de 30 anos. Tem que ter alguma coisa, né? Dar aquela cola ali na situação. Mas ela não aceita. Ela se vê como uma pessoa de hoje. Só que a gente esquece do nosso passado. Então, pensando nisso, eu vou contar uma história verídica. Não posso dizer o nome das pessoas, porque essa minha amiga é uma amiga que contou a história dela, e as pessoas envolvidas são da nossa área também. Então, eu vou dar o nome dessa pessoa de Maria. Maria nasceu há 80 anos atrás, numa cidade pequena, de família evangélica, e ela era a mais velha da família. Pois bem, ela sofreu abusos do pai dela de todas as formas. Ela era mais velha, só foi para a escola para aprender a ler, escrever nos primeiros anos. Quando os irmãos começaram a nascer, ela foi escola para trabalhar em casa. Então, ela era aquele pai escravizado mesmo assim, em todos os sentidos. Né? E apanhava muito, todas as sortes de abusos que ela pudesse passar, ela passava. Os irmãos não, só ela. E aquilo era uma mágoa muito grande que ela carregava na casa. E um dia ela falou para a mãe assim, ela tinha 2 anos, ela falou para a mãe, se ela vai para o mercado, porque mandava ela no mercado para cometer os abusos. Ela foi no mercado para cometer os abusos, uma parte, né? Os abusos. Aí, quando a senhora for, a senhora disse, vai e volta. E volta e me espia. O que ele está fazendo comigo? E a mãe foi e voltou. Ela viu a mãe vendo. E a mãe foi embora para o mercado. Deu as costas para ela. E ela falou, aquelas pessoas que tinham que me proteger são as que me mais me maltratam. E aí, esse senhor que era o provedor da família, morre. O ódio dela, uns anos depois, né? Tipo, uns 3 anos depois, ela tinha uns 15 anos a moça. Ele morreu. Ela tinha um ódio tão grande por aquela situação
que, eu não sei se vocês lembram antigamente, quem é mais novo vai lembrar, mas quando a pessoa falecia, custava muito sair a pensão. Vocês lembram? Era um processo longo para a pensão sair. E a mãe ficou muito mal financeiramente com isso. Ela começou a ficar muito cheia de problemas, porque não tinha dinheiro para pagar as contas, não tinha dinheiro para pagar o armazém, não tinha a provisão em casa. E ela falava para a mãe assim, bem feito, você merece. Ela disse com todo o ódio do mundo. Ela falou, tinha prazer de ver minha mãe sofrer, porque ela não me ajudou. Então, aquilo tudo era trabalho para o Brasil. Ela ficou moça, casou, entrou no nosso movimento também. E aí, mas sempre ligada à igreja evangélica. Nesse relacionamento abusivo, ela se separa. Quando ela se separa, ela vê um mundo que ela não conhece. Esse mundo que ela não conhecia era um mundo assim, muito alegre, né? De noites, amigos, saídas, né? E ela foi encantada, ela falou, vou fazer tudo o que na minha juventude eu não pude fazer. Isso é muito normal, a gente fica muito preso, né? Aquela história de congelado, né? Quando aconteceu duas, aí tá. E ela foi viver a vida dela. Lá, muito legal. Mas aí, essa separação, ela não esqueci de falar, ela separa do marido, né? Para viver essa vida. E aí, nessa separação, ela tem uma quebra financeira. Vai precisar trabalhar. E nessa quebra financeira, os filhos passam a ter. E ela começa a trabalhar na casa de um casal espírita, muito conhecido por gente. E ela se envolve naquela situação. E um dia ela está muito triste, a senhora da casa fala para ela, o que foi, Maria? E ela diz, olha, eu estou com medo aqui, mas o meu está crescendo, está doendo e eu estou com medo de ficar de pé. Mas meus filhos não têm ali na casa. A senhora pode me adiantar alguma coisa? Conversa, ela não te levar em casa. Ela só no supermercado, fez uma grande compra para ela e levou para casa. Ela ficou tão agradecida porque ela começou a reparar o comportamento do casal em relação à vida, as questões, os conceitos que eles passavam. E ela começou a se encantar com isso. E ela limpando a estante, ela foi que ela estava limpando a estante, e ela viu o livro, viu os livros e falou para ela não sabia ler, né? Sabia ler muito pouco. E ela viu os livros e perguntou para a dona da casa se ela podia falar o que eram aqueles livros, o que eles diziam. E ela se interessou, elas conversaram, elas conversaram sobre doutrina, e ela teve livro há 2000 anos para ler. Ela disse que demorou o livro. Ela se sentiu lá naquela época. E ela falou, é isso que eu entendo da vida. É essa vida que eu quero ter. E daí ela começou a ler os livros espíritas, começou a trabalhar na casa espírita e começou a modificar o pensamento dela. Mas a mágoa, os pais não estavam muito dela. E o que ela aprendeu? Que o perdão da nossa fase é libertação. Então, era não odiar, né? Não desejar mal e orar por aqueles que nos prejudicaram. E ela começa a orar pelo pai e pela mãe. E orar muito. Ia dizer para o pai as orações, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, a mãe por ela. Só que aquilo também foi mudando dela, porque ela aprendeu que alguma coisa ela tinha semeado no passado. E ela começou a perguntar para os espíritos, o que eu fiz para o meu pai fazer tanta maldade comigo? Para minha mãe não ligar para mim. E um dia ela adormece e vê o passado dela. Ela se vê como uma mulher extremamente leviana, maldosa, que usurpava o que podia das pessoas e da vida dos homens, e ela destruiu a família desse homem e dessa mulher que era um casal no passado. Então ela se vê, e no que ela se vê, ela se vergonha, porque a gente é assim. O esquecimento do passado é justamente porque a vontade de Deus não quer fazer constrangimento na gente. E ela se vê, e aí a oração dela muda. Pai, me perdoe pelo prejuízo que eu te fazia no passado. Então, todo esse conhecimento da doutrina muda a nossa visão de dor. E o que aconteceu com ela? Aquela mágoa, aquele sofrimento, aquele sentimento que ela estava trabalhando tanto, mudou o coração dela. Já dava para ela encarar com mais facilidade as questões que ela estava passando.
assim, a amada não, ela continuou trabalhando para entender que é todo um processo que levou ela a sentir aquela dor. Então, quando nós falamos assim, não quero sentir dor, eu não gosto de sentir dor, não é bom sentir dor. Claro que não. Mas o que é dor? Se não desvia do caminho. Se não o erro que nós cometemos contra a lei de Deus. O que é a dor? A dor é uma consequência. E nós não somos inocentes. Nós, segundo Emmanuel, pela justiça, como a senhora diz, nós estamos no lugar certo, com tudo certinho, tudo bonitinho. Ali naquele momento que a gente viveu, é o grupo de trabalho, é o grupo de casa, é o vizinho da gente. Todo esse grupo que a gente convive é um grupo que ensina a gente já. Não é por acaso que a gente está nessa situação de estar. Se a dor não for como está aqui, causas atuais, causas anteriores à missão, eu acho interessante que no Evangelho, as causas atuais vêm antes das causas anteriores. Porque as causas atuais são muito mais nessa vida do que nos traz dor do que as causas anteriores. Porque essas causas anteriores é uma questão de fardos pesados para os fracos. Não, o fardo é conforme a força. O frio é conforme o cobertor. E não o cobertor conforme o frio. Há uma diferença bem grande, né? O cobertor, Deus dá o cobertor conforme o frio. A gente faz isso. As crianças calculam, né? Esse cobertor é muito quente, tem que ser mais 2, tem que botar roupa, tem que botar meia, é o contrário. Mas Deus não. Deus dá o frio conforme a capacidade, conforme o cobertor. Então, nada do que está acontecendo conosco não nos pertence. Na hora que a gente não estiver mais enquadrado nesse estado do nosso Evangelho, na hora que a gente se enquadrar nesse sofrimento, Deus já falou assim: chega. Já não está mais na sua necessidade nessa vida. Porque no livro dos Espíritos a gente tem essa questão colocada, que quando o Espírito já se colocou acima daquele erro, já expurgou, já não deve mais nada a lei, ele não tem mais que passar por aquela situação. Quem continua é outra pessoa, se quiser, mas você não tem mais que passar. Então, hoje eu tenho uma situação problema, essa situação problema tem que resolver. E é melhor resolver agora. Por quê? Quando se fala assim, bem-aventurados os aflitos, a gente entende, já que eu tenho aflições que eu tenho dores, eu também tenho. Não. Bem-aventurados porque a gente, a revolução, que a gente chega. E bem-aventurados é porque eu nasci, porque eu estou reencarnado na oportunidade de crescer espiritualmente e me ressarcir com ele. Por isso eu sou bem-aventurado. Porque a filha das vezes fala, a filha das vezes está aqui, olha. Eu me lembro que, não é meu tempo não, mas antes do meu tempo, 50 anos era o início de vida com hoje agora a gente está quase, tem pessoas com 100, tem uma senhora com 119 anos, que vai ser estudada, porque ela tem as doenças e ela consegue, o órgão dela reage às doenças, eles querem ver qual é a matriz do corpo dela, assim, o DNA que ela tem, para que ela consiga reagir às doenças, às questões, sem precisar, muitas vezes tomar remédio. Então, olha como é que a ciência levou a gente a ficar mais tempo no mundo. Eu já não consegue a gente encarnar tanto. E parece que essa vida dos espíritos, que essa é a nossa mais importante encarnação, que é aquela que a gente está tendo a oportunidade de crescer. De fato, tomando conhecimento e crescer. Então, quando nós estamos na espiritualidade, já não há mais aquele véu, na erraticidade, naquele intervalo de encarnação e outra, esse véu que faz com que a gente não lembre das coisas, ele deixa de existir. Aí nós encarnamos. Aí as dores vêm. E aí, quando a dor chega, a gente não diz a dor. Como é que isso sofrer mal? É sofrer revoltado. É dizer que Deus esqueceu de você. É não aceitar com resignação. Porque resignação é saber que nós sofremos. Como é que eu vou saber isso? Os livros estão aí para nos dizer. E quem não tem acesso a uma doutrina espírita? Muita gente
tem resignação por fé que Deus sabe o que faz. Então, essa entrega das nossas dores, dos nossos problemas, das nossas questões, essa entrega é a resignação. Não entrega com Deus, não, Deus vai resolver, não. Eu preciso passar por isso que eu estou passando por algum motivo. Vou lutar, vou lutar. Se eu tenho uma doença, eu vou lá procurar um médico, eu não vou entregar para Deus. Mas eu não posso me revoltar, né? Com as questões que estão das quais eu estou passando. E nós vemos isso com vários espíritos. Espíritos como Chico Xavier, por exemplo, que teve, né, psicografava com o outro, né? Um olho, né, estrago, o outro doía muito, para mostrar para a gente que, apesar de todas as dores que nós temos, nós podemos crescer espiritualmente. São testemunhos. Aí as pessoas falam, uma pessoa fala para a gente assim, mas eu tenho certeza, eu tenho certeza que eu não fiz nada para a pessoa. Aí a gente fala, então, essa questão que você tem desse sofrimento, né, uma doença grave, tudo mais, é gratuito. Não, é dessa vida agora, porque eu não fiz nada no meu passado. Eu sou uma pessoa boa. Aí você lembra ela, então, que espíritos como Joana d'Arc, Gandhi, espíritos assim, Chico Xavier, não fizeram. Sofreram. Então você está se colocando no mesmo patamar dessas pessoas, aí a pessoa fala, não, eu não sou esse espírito puro. Eu não sei, então você está errado. Se você está aqui não é um espírito missionário, é dívida, é expiação. Não é isso? É expiação. A gente, neste mundo aí, no mundo nós temos de quê? De provas e expiações. No mundo todo mundo sofre, É a questão anterior, do interior. A dor, ela é democrática, ela vai em todas as situações, em todos os segmentos do mundo, ela vai existir. Porque o mundo é de provas e expiações. Então, quanto a nesse caso da Maria, a gente vai lembrar que para o caso da Maria, ela, muito esperta, estudando a doutrina, estudando os conceitos, modificando, ela sabe que a quem muito foi dado, muito foi, muito pedido. E ela não fugiu da situação, pois ela desencarnou até o último momento essa criatura trabalhou bem. Eu esqueci até de falar para vocês. Foi atropelada, perdeu a mobilidade das pernas, mas continuou trabalhando. Impressionante. A gente fica impressionado. Todo o trabalho que tinha, falava assim, vamos fazer. Então, a primeira a chegar era ela na hora certinha. Para trabalhar, e trabalhava muito. E às vezes a gente, uma dor, um problema, alguma coisa que se esquiva de fazer, porque a nossa dor é muito grande. A nossa dor é muito grande. Chico, quando sentia tristeza se abatendo, porque todos nós temos esses momentos, ele sentia que a tristeza, o desânimo, assim, momentâneo, de uma pessoa, de um humano, se abatia sobre ele, ele mandava ele para onde? Para as comunidades, os locais que tinham muito sofrendo. E ele chegava lá, ele conta algumas histórias dele, que ele chegava lá para uma região, para uma outra, para conversar com a pessoa, e o dia passava e ele falava, nossa, quanta coisa boa, meu coração encheu de bem que eu fiz. A desconsiderar, que a gente tem que sair um pouco de nós. Então vamos ler o texto do Lacan, que é muito bom. Bonzinho não, né? A gente falar com falar o livro, teatrinho, bonzinho é bom. Então, o bem e o mal de Lacan, na cidade de Arles, em 1963, ele dá a comunicação que foi registrada na Sociedade Espírita de Paris, na Sociedade Espírita lá em Arles, ele vai dar essa mensagem que passou a integrar o Evangelho. Ele diz assim, quando Cristo diz, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus que Cristo pensa, é uma maneira de falar, é uma maneira de uma colocação
bonita da gente colocar para que entenda que o sofrimento faz parte desse momento que nós estamos vivendo. E ele vai continuar. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos sofrem. E não se referia a qualquer um. Todos sofremos. Todos que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Nossa, como é sofrer? Sofrer com resignação, com aceitação, lutando para se modificar, né? A gente vai tomando consciência das coisas que a gente faz. Se eu estava de carro, sabe aquele negócio de pateta que tem, né, no diesel, que vai, né? Entrou no carro e ele diz, né? Exatamente isso. Foi uma terça-feira que saiu, o carro estava na minha frente, o rapaz conversando, batendo papo, eu ensinei, né? Para ele sair. Aí ele disse assim, passa, como eu passo a sua carreira virada? Né? Não tinha como passar. Aí viu o rapaz, eu tenho que falar assim, olha, tranquilo, uma velha que foi dizendo, eu falei, aí deu a bronca nele, desculpa, eu só quero passar. Mas aí, até estava conversando, realmente ele foi grosseiro, mas o problema não foi o que ele falou, foi o sentimento que eu tive. O sentimento, eu fiquei incomodada. Porque ele chamou assim, não, pela raiva que eu fiquei. Porque aí é uma coisa tão pequena, mas tão bonita. Não é? Não é o que o outro fala, o outro não está comigo. Então, aos pouquinhos, eu estou tomando consciência de que a gente escorrega na mesma taxa de banana toda hora. Se falar de todo mundo, será que eu vou controlar? É o gatilho que dá, né? Que a gente fica pensando, o que será que quando será que eu vou ter um sentimento diferente desse que eu tenho? Porque falando, o Silvio Paulo lá colocou assim, eu queria ser igual você. Responde as coisas na hora, eu queria ser igual você, cala a boca. Porque ele fica calado, Paulo tem uma característica assim, né? A gente estudou coisa que quando ele não gosta da situação, ele mexe muito daquela pastinha que ele queria se falar assim também. Já sei que ele não está gostando, mas ele não responde, eu não. Aí ele fala, quando é que a gente vai dividir, Paulo? Fica um pouquinho, né, de falar assim, me dá um pouco dessa tua tranquilidade, de pensamento de que calma para responder, para agir. Então, não é o que o outro faz, é aquilo que eu tenho na gente, do ideal dele. Então ele fala, mas poucos sofrem bem. Já pensou se uma faz na hora, resolve falar alguma coisa e a gente bater boca? Né? A vida é tão violenta que se ele parte para a agressão, eu ia ficar agredido. Aí olha que situação, né? Vexatória, né? Vexame. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta, ele é categórico nisso, é uma afirmativa. O desânimo é uma falta. Falta contra quem? Falta contra a lei de Deus. E criou a lei de Deus como nós. Nós que saímos da curva. Então o desânimo é uma falta. Deus nos recusa consolações desde que nos falte coragem. Outra sentença. Faltou coragem, não ser consolação. E mas que Deus é esse, né? Podia consolar a pessoa só porque falta coragem, aí que ele tinha que. Não, mas é o que a gente sai da sintonia. Quando a gente entra no desânimo, quando a gente perde a coragem, a sintonia vai embora também. Quando a gente se enche de coragem, inspira, faz aquela oração, a gente está lá, interessante, né? Isso aconteceu com vocês. A coisa se resolve sozinha. Já aconteceu com vocês? De confiar, de esperar, e a coisa simplesmente tomar um outro rumo que a gente não pensava e deu certo? E você não entendeu da gente? Então, muitas das vezes os espíritos fazem isso por nós. Eu tive um problema na casa de espírito, em que, assim que eu assumi, estourou uma bomba moral. Me abalou tanto que a minha pressão aumentou e nunca mais voltou no normal. E me abalou, porque eu não sabia como resolver. Meu Deus do céu, a coisa descambou do jeito assim.
estourou, caiu no meu colo. Você sabe que resolveu as coisas, resolveu sozinha. A pessoa foi embora, eu tinha que tirar a pessoa da casa. Como é que ia fazer isso? Né? Como que ia tomar essa iniciativa? Eu falei, agora, né? Eu e a pessoa era um homem, ia ficar difícil, e ele foi embora sozinho. Aí a gente pediu, falou, meu Deus, ajuda, meu Deus. Mas eu não soube ter a paciência e a tranquilidade e a confiança em Deus para não descambar pelo desespero. Então eu perdi aquela sintonia. Se eu tivesse mantido, a coisa ia resolver e ia falar assim, tranquilo, deu um pouquinho de tensão. Agora olha só a religiosidade, sai da conta. Então quando ele fala aqui, ó, Deus nos recursos da consolação, desde que os fatos colagens, os problemas virem e a gente não saber como entregar, né, nas mãos de Deus a solução e aceitar a solução para ele. Isso é uma coisa bem importante. Não é que ele negue porque ele é uma questão de criação, é uma questão assim. Nega porque nós saímos desse mundo, nós saímos. A gente fala assim, Jesus esteve, né? Jesus nos abençoe, Jesus esteve nos nossos corações. Ele precisa estar nos nossos corações. Então, Jesus está para a gente. Jesus está, eu preciso abrir as portas. Aqui é a mesma coisa, eu preciso abrir as portas para receber a consolação. E ele diz assim, outra sentença, a prece é um apoio para a alma. A prece é um apoio para a alma. Eu me lembro que a minha avó falava assim, minha avó passava por muitos problemas. Eu era muito jovem e falava, não reage, cara. Sempre foi assim muito escolhida, né? Eu falava, não reage, cara. Fala alguma coisa. Não deixa, ó. E ela falava para minha filha, quando a coisa veio muito forte assim, eu vou para dentro do banheiro, ajoelho, ela tinha, no banheiro não tinha bastante, era mais aberturazinhas, né? Não era bastante. E ela falava assim, eu vou no banheiro, ajoelho, fico olhando para o céu, que era um pedacinho de janela, eu fico ali, eu oro, eu peço força para resistir a mais essa dor. E hoje eu falo, nossa, ela estava certa. Eu que estava errado, ela estava certa. Ela que estava certa. E aí ele diz assim, ó, contudo, não basta só orar. É preciso que tenha por base uma fé viva na vontade de Deus. Ela tinha. Ela orava em casa. Ela orava e tinha forças para ela suportar a situação. Não era para outra pessoa passar por um problema, não era para afastar, era para que ela tivesse força para suportar o que ela estava passando. Eles já muitas vezes nos disse que não coloca fardos pesados e outros fracos. O fardo proporcionava as forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Aí ele fala, faz uma promessa. A promessa, olha. Mais opulenta será a recompensa do que a penosa aflição. Se houver confiança, se houver fé, se houver resignação, o resultado disso é muito mais do que a aflição que está sendo passada. Muito mais. E é uma sentença fechada. Cumpre, porém, merecê-la. E é por isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo é nenhuma ascensão de posto que faculta. Quando ele fala sobre o militar, ele está só fazendo uma analogia esse sofrimento que nós fazemos, como se fosse uma batalha. E no nosso país, eu não sei como é, mas o certo do militar é ele ser militar. Os militares podem falar comigo. Quando ele vai para a batalha, ele consegue a promoção. Ela é assim antigamente, ela é assim nos outros países. No Brasil, eu não sei. Mas ela assim, então, se formava um general, quando ele ia para a batalha, ele saía de lá general, ele saía de lá na ascensão. Então, aqui ele faz aquelas situações que são disso. Mas a gente pode dizer que quando fala de linha de fogo, ele está falando das batalhas da vida, dos sofrimentos, das tribulações. Sede, pois, como militar, e não desejeis o repouso que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus nos enviar para a luta.
existe essa no fogo da batalha, mas é uma voz da vida, onde às vezes de mais coragem se abster do que no combate sangrento. Portanto, não é raro aquele que se mantém firme, em presença do inimigo, fraqueja nas cenários de uma plena moral. Eu trabalhei um tempo com militar, na instituição que eu trabalhava. E aí eu vi uma questão assim, uma pessoa era muito boa, muito bacana, já ia do subcomandante para comandante, já estava tudo certo, mas aí veio um problema na vida, uma separação. Ele se separou das coisas, perdeu completamente o rumo das coisas e foi colocar nele e falar com ele, poxa, disseram ele, né, que era o comandante, colocou na minha ficha que eu não consigo superar a crise, né? As tensões, não consigo separar, perdi o comando. Então, o comando que eu ia receber, ele perdeu. Então, aqui ele fala isso, né? Que não raro, os embates da vida, né? A gente consegue passar muito rápido, mas não consegue passar bem pelas questões morais. E aí termina assim. Quando você viver uma causa de sofrimento de contrariedade, sobreponte-vos a ela, e quando houveres conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheios de justa satisfação, e umas palmas. Bacana. É tão bom quando a gente conseguir, né? Uma questão assim, caramba, consegui não responder, então para mim, então, né? Consegui não responder, me controlei, não ficar. Consegui me superar. Isso é muito bom para mim. Eu vou conseguir, tá? Eu vou conseguir. Eu já tomei consciência que está ruim. Então agora é só melhorar, né? Então eu vou terminar com uma poesia de Maria Dolores, muito conhecida. Legenda Sublime, alguém conhece? É música, ela é muito musicada. Ela é de Coração e Vida e do médium Francisco Xavier. E ela começa assim para a gente. Alma querida na terra, se alguma prova te alcança, não te percas da esperança, luz da fé sempre a brilhar. Nas crises mais dolorosas, feitas de dores extremas, nunca te aflijas, não temas, nem deixes de confiar. Se o pessimismo aparece, mostrando trevas e males, nada comentes, pares, fala da crença também. Pense que Deus levanta o sol, e tudo acalenta a vida, buscado a erva escondida, sempre nos presos no tempo. Nas mágoas, nos desenganos, nos desgostos, nas doenças, nas horas duras ou tensas, em que te dás a dever, na menor tribulação, muito mais do que se imagina, a providência divina é a luz a te socorrer. Se sofres, não esmoreças. Trabalho e serve a uma boa, seja o que for, abençoa as lutas em derredor. Na alegria ou no infortúnio, guarda uma fé que te ajuda. Essa legenda sublime, Deus nos dá sempre o melhor. Então, que nossos corações possam ficar a boa mensagem lá na terra, Janélia Rodrigues, para que a gente possa, né, se superar durante os sofrimentos que são parte da nossa vida. Se virão, às vezes, a gente tem um período de tranquilidade na religião, que faz parte. Quando não é expiação, é provação para nós. Nós temos que aproveitar essa encarnação. Como os títulos, a Bíblia dizia, aproveite dessa encarnação o máximo que você puder. Como aproveitar? Mudando nossos conceitos, trabalhando nossa reforma íntima. Tudo isso vai ser muito bom depois que a gente for embora também. Agora é ótimo. Eu vou só encerrar mais uma discussão. Eu atendi uma senhora lá na que ela foi conhecer a casa. Ela não estava com tanto problema nenhum, ela foi conhecer a casa. Ela trabalha no centro de amor e ela vendeu muito tempo uma pessoa terminal de câncer. E a pessoa
era estranha para ela, porque a pessoa tinha alegria de viver, sabe, uma positividade tão grande. E ela tomara de outro segmento religioso, aquilo que está incomodando ela, ela falou assim, eu não consegui, eu não conseguiria ter essa alegria, essa confiança, essa fé em Deus. Eu quero saber, né, de onde vem essa força. E ela da fé que a pessoa tinha. E a pessoa começou sobre a doutrina espírita caramba. E ela isso levou ela a conhecer o espiritismo, a querer saber. E essa casa que ela foi, né, com meu pai, era a casa dessa pessoa secretária. Então ela foi conhecer a casa da pessoa secretária, por curiosidade dele de saber o que é que ela tinha aprendido. Conceitos tão importantes. E ela falou, eu quero isso para a minha vida. É assim que eu quero encarar a vida. Com essa positividade, com essa vida depois. Então, todas as vezes que nós temos os nossos problemas, que nós conseguimos nos fortalecer, é executar outro. A gente influencia outras pessoas. Então, é um trabalho. Por isso que ele fala, trabalha externo uma boa. E cada vez que a gente vence uma batalha, é um trabalho que a gente faz com o nosso próximo também. Então, que fiquemos com Jesus no nosso coração. Então vamos agradecer a dona Sheila pelo estudo de hoje, que ela possa, né, estar aqui com nós, né, inúmeras vezes, e leve um bom abraço aqui da união lá do GEPAC. Então nós vamos dar continuidade falando a respeito de algumas atividades aqui na casa, como as reuniões públicas que iniciam às 20 horas, às segunda-feira o Evangelho segundo o Espiritismo e às quartas-feiras o Livro dos Espíritos. E na próxima quarta, dia 27, teremos aqui Julimar Tenório do Cepa, e o tema vai ser um alerta à evangelização. E o tema é evangelizar-se. Para quê? Às terças-feiras nós temos o estudo sistematizado da doutrina, onde está sendo estudado o livro A Gênese. É através da Skype. O início é 19h30. Quinta-feira nós temos aqui presencial o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre iniciando às 20 horas. Quem quiser participar, é só chegar aqui, quinta-feira às 20 horas, que certamente serão bem recebidos. Aos sábados, às 15h30, inicia a evangelização infantil. Também às 15h30 nós temos a nossa juventude. E, mais uma vez, temos uma reunião, tá? Estudando o livro, né, da literatura espírita. E às 18 horas também temos o estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma vez, todos estão convidados. E vamos agradecer pelo dia de ontem, que tivemos uma atividade na casa. Então agradecemos todos que aqui puderam comparecer e todos aqueles que não puderam, cada qual com seu motivo, mas vibraram, né, pela atividade exercida ontem. E vamos informar que logo após, né, a nossa prece, teremos a água, o passe e água purificada, tá? Aqueles que quiserem tomar o passe, né, que continuem em seu lugar, serão devidamente, né, encaminhados. E nós vamos agradecer a presença toda, aqueles que pela primeira vez vieram, né, que levem um abraço da casa e voltem sempre. E também agradecer aí aos nossos que estão nos assistindo através da
no Facebook, isso, a página Facebook aqui da casa, também agradecemos. Tá? Então agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então, unidos nossos corações, mais uma vez, em agradecimento por mais essa noite de estudo, mais essa noite, e certamente aprendemos um pouquinho mais, através do mundo espiritual, através de como procedermos moralmente entre nós. Obrigado, Senhor, obrigado a essa equipe espiritual que aqui se encontra e prepararam todo esse ambiente para que nós, encarnados, realizássemos mais essa atividade. Que Deus, na infinita bondade, continue conosco, que nosso anjo arcano, esse espírito, tenha essa grande responsabilidade de estar junto de nós a todo momento, cada vez possamos sintonizar esse espírito de luz, principalmente nos momentos de luta, nos momentos difíceis de nossa vida, que temos esse companheiro ao nosso lado. Então, que Deus nos ilumine e que sua paz esteja no coração de cada um de nós, por sempre. Boa noite a todos.